uma semana decisiva, e a gente pode começar por aí, ainda na repercussão desse caso das joias e da operação da Polícia Federal, que é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes deve decidir essa semana se autoriza ou não a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair e Michele. Esse pedido foi feito pela Polícia Federal na investigação sobre a venda no exterior de joias recebidas pelo ex-presidente. E tem toda uma expectativa. É o caso de realmente quebrar os sigilos, Josias? Esse pedido da Polícia Federal faz sentido? Faz todo sentido, né? Ainda que não se encontre lá o dinheiro das joias, porque o inquérito mostra que as joias comercializadas resultaram num dinheiro que foi passado pelo Bolsonaro, ou que transitou em moeda sonante, grana viva, é preciso quebrar o sigilo, porque essa verba, de alguma maneira, pode ter chegado à conta do Bolsonaro, ao patrimônio dele. Então, a investigação exige que essa quebra de sigilo seja feita e deve ser deferida pelo ministro Alexandre de Moraes. A CPI do golpe também está interessada em aproveitar esse avanço da investigação em relação às joias e deve também ela, pelo menos vão submeter à votação um pedido de quebra de sigilo ali também na CPI. Está acontecendo uma coisa muito interessante com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, inelegível e desprovido ali dos escudos que protegem os presidentes no Brasil, ele imaginou que exerceria em 2024 a função de cabo eleitoral de luxo. Essa expressão foi cunhada por ele próprio. Faltam aí 14 meses para as eleições municipais e a capacidade do Bolsonaro de influir no comportamento do eleitorado está agora submetida a uma dosimetria da caneta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aquele ministro que o Bolsonaro chamou de canalha no 7 de setembro de 2021. De todas as bolas de ferro que o Bolsonaro está arrastando pela conjuntura, desde que ele deixou o Planalto, o inquérito sobre a apropriação de presentes valiosos é um dos mais corrosivos. Muita gente tem dificuldade para enxergar, por exemplo, os vínculos do Bolsonaro com o quebra-quebra de 8 de janeiro. Isso depende de uma interpretação, nem todo mundo enxerga, embora esse vínculo seja também nítido. Mas qualquer criança de 5 anos compreende que a reunião de um grupo de militares palacianos para comercializar joias da República, como se fossem muamba, isso constitui formação de quadrilha. E essa quadrilha, agora mais cercada pela investigação da Polícia Federal, ela rói o prestígio do Bolsonaro naquilo que era mais valioso para ele, que é aquela falsa impressão que ele tentava passar de que era o personagem mais honesto da República, né? Aqui, isto abala esse conceito do Bolsonaro e, exceto por aqueles devotos que estão dispostos aí a considerar todas as inverdades que o Bolsonaro diz sobre si mesmo, excetuando-se esse grupo que vai ficando cada vez menor, o eleitorado com 2 neurônios tende a observar essa cena e falar, bom, esse personagem não merece crédito, não deve ser levado em conta como cabo eleitoral. Então, o Bolsonaro está sendo, a imagem dele está sendo roída por esse caso das joias. E vai haver um desdobramento político, do ponto de vista jurídico, ele está, então, nas mãos do Alexandre de Moraes. E do ponto de vista político, há um embate agora que se prenuncia na CPI do golpe, porque o presidente dessa CPI, o deputado Arthur Maia, ele é contra o envolvimento da CPI nesses episódios que cheiram a corrupção. O argumento dele é o de que a CPI foi formada, foi criada para apurar o quebra-quebra de 8 de janeiro. E não é o caso de entrar, de enveredar por esse campo da corrupção. Mas a bancada do governo, que é majoritária na comissão, está criando ali subterfúgios para atrair esse assunto também para dentro da CPI, sob o argumento de que precisa verificar se essa comercialização de joias não visava, por exemplo, formar fundos para financiar
a tentativa de golpe. Então, estão encontrando ali ou buscando subterfúgios para atrair também este assunto para o âmbito da CPI. Então, vai ter ali uma queda de braço. Se prevalecer a maioria governista, o tema vai virar assunto. E é possível que sejam aprovados requerimentos de quebra dos sigilos do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, e também a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid e a convocação do pai dele e de um outro militar que também formaram essa quadrilha que comercializou joias, além do criminalista de estimação dos Bolsonaro, Frederic Wassef, que participou da tentativa de recomprar as joias depois que o TCU exigiu que o Bolsonaro as devolvesse, né? Então, há o embate jurídico, há o embate político, e ambos corroem a fama de incorruptível que o Bolsonaro tentava grudar na sua própria imagem. Isso, evidentemente, influirá no poderio dele como cabo eleitoral nas eleições do ano que vem. Eu já passo para o Sakamoto para essa análise política, inclusive isso chegando lá na CPI, mas antes eu vou aproveitar o Walter Mairovich, porque ele está com um probleminha ali de luz, que está caindo, voltando, caindo, eu vou aproveitar ele antes que caia mais uma vez. Ô professor Mairovich, isso nas mãos agora de Alexandre de Moraes, o que o senhor acha que vai acontecer? Ele vai aceitar esse pedido da Polícia Federal, vai quebrar os sigilos de Bolsonaro e Michele, e qual é a importância disso para as investigações? Olha, eu acho que ele vai deferir. Aliás, ele precisa deferir, porque senão ele está fazendo com que a investigação não atinja o seu objetivo, que é a busca da verdade, do que aconteceu. Então, não tenho dúvida alguma que isto será deferido. Agora, um ponto importante que me parece, Fabiola, Sakamoto e Josias, é o seguinte: nós temos que pensar em duas coisas. Duas. A primeira, e a pergunta é básica: a quem interessou tudo isso? Quem se beneficiou com tudo isso? Esse é o norte. O segundo ponto, que me parece também fundamental, atenção, fundamental, é o seguinte: no campo da criminologia, existe um ensinamento que ninguém contesta, qual seja que todo bandido, atenção, todo bandido faz uma relação custo-benefício antes de praticar o crime. E qual é a relação custo-benefício? Se a gente pensar no custo, é o risco de ir para a cadeia. E, nesse caso, Bolsonaro, nós temos, atenção, peculato, pena de 2 a 12 anos. Esse peculato é em continuação delitiva. E diz a lei, aplica-se a pena mais grave, acrescida de 1/6 ou 2/3. Isso é por peculato. Por baixo, Fabíola, a gente pode pensar em 4 anos e 8 meses. O segundo crime, lavagem de dinheiro, pena de 3 a 10 anos. Vamos pensar num 3 por aí. E tem o crime de associação delinquencial de 1 a 3. Pelos meus cálculos, e volto àquele ponto da relação custo-benefício que todo bandido faz, nós estamos aí com uns 10 anos por baixo.